Olá, esse é o Marias Escolhendo a Boa Parte. E no podcast de hoje eu tô com a preletora da noite, Suzana Godoy. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, paz do Senhor, é uma honra, estar aqui com vocês. Imagina, a honra é nossa. E a gente quer bater um papo bem rápido para quem não veio saber um pouco do que foi a ministração e aquelas pessoas que estiveram para relembrar um pouco. A gente teve a oportunidade de ver o manifestar de Deus através da vida da preletora, da Suzana Godoy. E ela falando a respeito de escolhas e escolher a boa parte, eu achei muito interessante quando ela disse que para escolher a boa parte, a gente precisa ter coragem, a gente precisa se arrepender e a gente precisa se entregar. Eu queria que você falasse um pouco mais a respeito dessa palavra. Então, quando eu estava orando e Deus trouxe essa palavra da mulher pecadora, que ungiu os pés de Jesus, é justamente assim, ela chama atenção por quebrar todo o protocolo. Ela estava realmente interessada em agradecer, em honrar a Cristo por tudo que ele tinha feito, Ela tinha um coração assim humilde, um coração verdadeiramente arrependido, que se a gente olhar para o fariseu que ofereceu o convite do almoço, para ele lá na casa dele, ele não tinha nada disso. Quer dizer, pela lógica, ele teria que ter feito tudo isso para Jesus, honrar, Mas quem fez isso foi uma pecadora, ou seja, não é o que a gente faz, é a motivação com a qual fazemos, É o porquê. Por que eu fiz isso? Por que eu estou aqui? Tem muita gente, às vezes, que quer o lugar na mesa, que quer o reconhecimento, que quer o status, mas ela não. Ela só queria adorar. Ela só queria dizer para Jesus o quanto que realmente as palavras dele tocaram o coração dela. Sim. E o fariseu, nós sabemos que ele é apegado à religiosidade, a rótulos, E o que ele queria entregar para Jesus, aliás, o que ele queria receber de Jesus era isso, Era a visibilidade que o convidado traria para ele, Com certeza. Com certeza, eu acredito o seguinte, que como ele já tinha certo status, e Jesus começou a fazer fama, o nome dele começou a ficar conhecido em toda a região, então assim, vamos pegar uma carona, Vamos testar Jesus, vamos ver se ele é isso tudo mesmo, Mas até o básico que ele deveria fazer para um convidado de honra, ele não fez, ou seja, aliás, Jesus nem foi o convidado de honra, porque Jesus nem ganhou o melhor lugar na mesa. Jesus simplesmente chegou e ele não lavou os pés de Jesus, ele não deu o beijo, ele não ungiu a cabeça de Jesus, então foi necessário vir uma de fora, uma que ninguém esperava, para poder dar todas essas honrarias, Então, Jesus, ele pode até estar presente, porque ele foi convidado e aceitou o convite, mas o fato dele estar presente não significa que ele vai se manifestar. Ele só se manifesta quando verdadeiramente ele encontra um coração quebrantado, um coração contrito. Essa é a verdadeira motivação. Sim. E o fariseu, ele conhecia muitos rituais. É interessante que ele não fez o básico, Naquele ritual que ele deveria fazer. Talvez ele teria o interesse de desonrar Jesus, ou ele fez o convite para que viesse os holofotes para ele e que Jesus fosse deixado de lado. Eu nem diria que tanto desonrar, porque ele não sabia mesmo. Eu acho que ele estava testando e acho que ele queria chamar a atenção para ele. Porque, afinal de contas, tinha uma multidão seguindo Jesus. Ele estava muito conhecido. Então, assim, é aquela pessoa, sabe, que ela tem necessidade de visibilidade, de ser aplaudida, de ser, de ganhar destaque nos lugares. Então, eu acredito que ele estava meio que se aproveitando da situação. Mas não foi de coração. Se ele tivesse realmente crido naquilo que ele ouviu, que ele viu, porque Jesus tinha já ressuscitado o filho da viúva de Naim, Então, quer dizer, ele estava naquela cidade, ele não creu. Na verdade, ele não creu, ele se aproveitou da situação ali. Ele teve a oportunidade de fazer uma boa escolha, escolher o melhor lugar, dar toda a honra para Jesus, e ele não fez isso. E uma pecadora que tinha esse rótulo, porque a palavra diz isso, uma mulher pecadora, e o próprio fariseu menciona isso, Ele não sabe que ela é uma pecadora, então ela tinha esse rótulo marcado, esse estigma marcado, e mesmo assim, ela foi lá, ela enfrentou, às vezes, os julgamentos, os olhares, Eu diria que ele perdeu a maior oportunidade da vida dele. A maior. Quantas vezes a gente também perde essa oportunidade por olharmos, às vezes, para nós mesmos. E a gente esquece do que o Senhor fez por nós. E a gente nunca deveria sair desse lugar que é aos pés de Jesus. Esse, com certeza, é o melhor lugar para se estar. Então, a gente tem que ter muito cuidado.
Porque a gente pode até começar bem. Tem muita gente que começa aos pés. Mas quando eles começam a sentar à mesa, eles começam a se perder desse lugar. E é um lugar de humildade, de dependência total do Senhor, né? A gente vê no fariseu, em Simão, uma autossuficiência muito grande. Por isso que depois Jesus ainda cita, né? Quando ele levanta quando ele abre, ela quebra o silêncio para falar da mulher. Ele ressalta, né? Quer dizer que ela fez tudo isso porque ela reconhece que ela foi muito perdoada. Então, quem é muito perdoado, muito ama. Então, ele não conseguia ver os próprios pecados, ele se achava acima da média. Né? Muitos, infelizmente, os religiosos, porque existem esses religiosos nos dias de hoje, se sentem, às vezes, acima da média, por um cargo, por status, ou porque tem aparência de crente, né? Porque tem determinada carteirinha, tem títulos. E eles acabam se perdendo, ela não. Ela não estava interessada em nada disso, ela só queria realmente Jesus. E que a gente escolha essa boa parte, né? Que é os pés, que a gente queira realmente Jesus. Prestar essa adoração, Sim. depois de fazer esse processo, né? De se conscientizar do próprio pecado. Sim. Né, que foi o que ele não fez. Por isso ele não conseguiu honrar e amar Jesus, né? Exatamente. A reflexão é essa, né? Será que nós, se a gente olhar assim para dentro da gente, será que a gente tem dado a Jesus o lugar de honra na nossa vida? Ou será que eu sirvo a Jesus porque eu sou uma oportunista? Porque eu só quero ganhar, só quero receber o tempo todo? Ou será que eu entendi que para servir a Jesus eu preciso morrer para mim mesma e viver por um propósito maior, que é honrar o nome dele, que é ser luz no meio dessas trevas? Que a gente possa verdadeiramente se posicionar e escolher ficar nesse lugar e não se corromper e não se perder no meio de tantas glórias que o mundo nos oferece. E não olhar para os obstáculos, né? Para os julgamentos. Exatamente. Ela passou por cima disso tudo, né? Ela já não estava nem aí, por exemplo. Ela já tinha esse estigma. A mulher pecadora, a mulher que ninguém queria ficar perto. Ela não foi convidada. E o mais interessante é que quando ela sabe que Jesus está lá, a primeira coisa que ela se preocupa é: o que eu vou levar para o culto? Ela vai preparar. O mais valioso. Levou o mais valioso e ela chega e ela tem uma atitude linda de adoração, né? De chorar aos pés dele, de beijar, de enxugar com os cabelos. Quer dizer, ela fez tudo aquilo que o anfitrião não tinha feito. E de demonstrar, né? Que ela se apropriou da salvação. Exatamente, né? Exatamente. Ou seja, uma mulher sem nome ganha destaque. Ela foi conhecida, foi honrada por Jesus. Jesus ali honrou a atitude dela. Né, e ficou para a história, ela é lembrada até hoje. Então, quer dizer, não importa o nome, não importa se eu sou uma pessoa anônima aqui na Terra, uma coisa eu sei, eu posso ser anônima na Terra, mas eu sou muito conhecida por Jesus, eu sou conhecida no céu, né? E o inferno também, porque o inferno ele é obrigado a respeitar uma pessoa que vive aos pés do Senhor. E que recebe a autoridade dele. Exatamente, a autoridade, porque aí a palavra dele nos respalda. Né? Jesus respaldou aquela mulher e assim, ele quebrou todo o protocolo. Achei interessante quando você disse que ele ficou calado até perceber o julgamento, talvez a injustiça deles, né? E aí ele assumiu o papel que eu acho que ele assume todos os dias, né? Para nos defender das acusações. Exatamente, mas você vê a postura dela também? Quando ela foi para aquele lugar, ela já sabia o que ela ia enfrentar. Só que a atitude dela é uma atitude que a gente precisa aprender também. A gente, quando tem consciência que está fazendo a coisa certa, a gente não precisa se justificar. Jesus ficou em silêncio porque até então ele não precisa de nada ali, ele não precisa de reconhecimento daquele povo, de honra nem nada, ele não vai pedir. Isso aí, o amor nele é livre. Quer dizer, o amor, se a partir do momento que a gente tem que cobrar, não é amor. Então, quer dizer, aquela mulher, ela chega ali, ela simplesmente se rende a Jesus. E quando Simão, a Bíblia fala que ele falou consigo mesmo. Quando ele começa a questionar a adoração dela, aí Jesus quebra o silêncio. Porque aí é diferente, né? Ninguém vai mexer com quem está aos pés dele. A mulher, enquanto o pessoal está falando, está criticando, está julgando a atitude dela, ela simplesmente permanece. Que é o nosso dever, permanecer. A gente não precisa se justificar. Se eu sei que aquilo que eu estou fazendo é o correto, mesmo que todo mundo critique, mesmo que todos persigam a gente tem que permanecer e ter consciência que Jesus falará por nós. Jesus vai falar para as pessoas e muitas terão que se calar. Por quê? Porque quem está aos pés dele é guardado, é protegido por ele. E recebe a cobertura, né? Isso. A cobertura espiritual. Isso.
Suzana, eu quero agradecer você por ter aceitado ter essa conversa com a gente e peço que deixe uma última mensagem para essas Marias que estão em casa nos assistindo. Eu que agradeço, né? Porque realmente a presença de Deus foi visível, né, aqui essa noite, muito mais do que eu sentir. O que eu quero dizer para essas Marias é o que Deus ministrou ao meu coração. É para a gente ter cuidado para não se perder com as coisas dessa terra. Porque quando a gente não tem nada, parece que é mais fácil, né? A gente ficar aos pés de Jesus, porque assim, você não tem muito para onde correr, não tem muita opção, às vezes, de coisas boas. E Deus, ele tem prazer em nos dar uma vida plena. Então, eu acho que a gente se perde mais quando a gente está na bênção. Porque quando a gente está na luta, a nossa tendência é ir para os pés dele. Mas a gente tem uma tendência enorme a esquecer-se dele quando a gente está na bênção. Então, assim, se Deus te abençoou, se Deus te colocou num lugar de honra, que ele seja o centro de tudo isso. Que o Senhor seja o centro das nossas vitórias, das nossas conquistas, e que a gente não aceite se assentar em nenhuma mesa que desonre o nosso Senhor. Eu só vou sentar na mesa que honra o meu Jesus. Se a mesa que me convidarem para sentar, pode ser o povo de Deus mesmo, povo que se diz povo de Deus, porque tem muitos assim, que acabam se corrompendo. Então, assim, às vezes tem nome de povo de Deus, né? Porque o fariseu tinha nome de povo de Deus, religioso, mas naquela mesa não honrava Jesus. Então, quer dizer, às vezes é uma pessoa que é da igreja, se diz crente, mas se ele não tem uma conduta digna de honrar ao meu Senhor, então lá também não me cabe. Não quero ficar naquele lugar. Então, essa é a palavra que eu deixo para vocês refletirem, né? Não se percam nas glórias desse mundo, não se percam com os convites, cuidado com as mesas e fiquem sempre naquele lugar. Quando você perceber que você estiver se afastando, volta correndo, fica lá nesse lugar de dependência, de gratidão, de adoração, porque não há lugar melhor do que os pés de Jesus. Eu quero agradecer você que ficou até o final. Pedir para você deixar o seu comentário, porque eu tenho certeza que você foi muito edificado com essa palavra. Deixe o seu comentário, deixe sua curtida e segue o nosso perfil. Muito obrigada.